O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Reverendíssimo diácono Arildo, dileto irmão, diácono eleito Eduardo, caros seminaristas, amados filhos, ao celebrarmos essa Eucaristia, nesse terceiro domingo do tempo comum, somos todos nós convidados ainda a meditarmos sobre o mistério do Deus que passa realizando os seus chamados. Ouvíamos isso no domingo passado, Jesus que passava e chamava a experiência com Ele. A voz de Deus que se dirigia, chamando o profeta. E hoje, de novo, vimos os chamados do Senhor. Mas aqui é importante entender, chamados no plural, não só porque Deus chamou pessoas distintas, mas porque o nosso Deus, quando nos chama, não faz como nós fazemos. Ele não desiste frente ao primeiro não. Deus não. Ele persiste. Ele insiste uma e outra vez. Se chamou de uma forma e não conseguiu atingir, tenta de outra, e de outra, e de outra, até que nós ouçamos o chamado. Por isso eu digo, estamos nesses domingos contemplando os chamados do Senhor. Deus que não deixa de nos chamar a todo tempo, até que eu e você respondamos. E nos chamar com a gratuidade do seu coração, nos chamar com o amor do seu coração apaixonado por nós, nos chamar de forma livre. E nós estamos tão desacostumados com isso, porque nós somos a geração do deixa pra lá. Eu tenho um primo, ele é talvez o termo vocês não conheçam, né? A gente diz entre nós os primos, ele é muito gaieiro, né? Tem muitas sacadas dele. E ele tem uma personalidade própria, ele não é uma pessoa que insiste. Ele fala uma vez, você ouviu bem, você não ouviu, ele deixa pra lá. Né? Então, entre nós, os primos, a gente sempre sabe. Quando ele não concorda com alguma coisa, ou quando ele quer sugerir alguma coisa, ele fala ali uma vez. Se a resposta for negativa, ele não se dá o trabalho de ficar insistindo. Ele, quando muito, vira para nós e diz, então tá, sua cabeça é seu guia. Ou seja, faz se quiser. E deixa para lá. E quantos de nós somos assim? Vamos na lei do menor esforço. Ah, o outro não quer? Problema. Ah, eu já falei, já fiz a minha parte. Se não ouviu, aí é com ele. E isso é ruim para nós. E é ruim porque na hora da nossa relação com Deus, a gente reproduz o mesmo comportamento. E acha que Deus vai se comportar também dessa forma. Se eu ouvir bem, se eu não ouvir, agora ele vai me deixar quieto. E eu me irrito com Deus porque ele não me deixa quieto. Porque ele não se comporta como eu esperava. Já não disse não? Para que está insistindo? Só que Deus é assim. Ele insiste. Ele chama e sempre chamará, na esperança de que a gente vai responder sim. Até o último momento, Ele vai chamar, esperando que vamos responder sim. Mas se é verdade que o nosso Deus é um Deus que insiste, é um Deus que sempre chama de forma livre e sem condições, a liturgia de hoje nos mostra que não é verdade, que uma vez chamados, não temos condições para seguir. Porque temos condições.
E o Evangelho é claro: se dissermos sim ao chamado, abramo-nos à conversão. Nos disponhamos a seguir atrás do Senhor, no caminho do Senhor. Padre, talvez você me diga, então não é verdade que esse chamado de Deus é tão gratuito, porque tem uma armadilha aí atrás, tem umas letras miúdas. E eu digo para você, não. O chamado é gratuito. E é gratuito porque, ao contrário de nós, que ficamos esperando a circunstância ou a melhor ocasião para falarmos alguma coisa, para chamarmos alguém, Deus nos chama sempre no agora da nossa vida. Estejamos nós em comunhão com Ele, estejamos nós afundados nos nossos pecados. Deus nos chama no agora da nossa vida. Sempre. E nos agoras mais inusitados. E por isso é gratuito esse chamado. Ele não coloca condições como nós fazemos para tratar com o outro. Porque a gente faz assim. Quando ele perceber que está errado, a gente conversa. Quando ele pedir desculpa, aí a gente fala. Quando ele perceber, aí eu toco no assunto. A gente vai colocando sempre condições. Nunca dá o primeiro passo. A gente sempre tem que reagir ao que o outro faz. Deus não. Deus sempre dá o primeiro passo em direção a nós. E sempre dá o primeiro passo com gratuidade. Nos chama como estamos e onde estamos. Mas é lógico que não pode ter o trabalho de nos chamar para nos manter da mesma forma. Porque não tem sentido isso. Se fosse para ficarmos do mesmo jeito, Deus não precisava nos chamar. Para viver a vida da mesma forma que estamos vivendo, não precisa ninguém falar nada. É só tocar o barco e esperar a hora que ele vai bater nas pedras e afundar. Vejam, na nossa vida prática é assim. Pensem nas coisas que você já mudou na sua vida, sejam elas grandes ou pequenas. Quais delas não exigiu de você uma ou muitas atitudes diferentes para de fato se concretizarem como mudança na sua vida? E se é assim na vida ordinária, como que não vai ser assim na vida de fé, que é um chamado a elevar essa vida presente? Por isso, não é uma surpresa que o Deus que nos chama a segui-lo, uma vez que nos disponhamos a segui-lo, fale: agora se converta. Porque Ele não nos chamou para ficarmos do mesmo jeito. Do mesmo jeito, Ele não precisava ter o trabalho de chamar. Mas se não é uma surpresa, se não é ilógico que Ele nos peça isso, por que temos tanta dificuldade? Porque queremos um Deus para seguir, mas um Deus à nossa medida. Todos nós queremos seguir o Senhor, desde que esse Deus seja na minha medida. Um Deus que ame o que eu amo, que não contra o que eu quero. Um Deus que não vai à minha frente, vai atrás de mim. Um Deus que confirma o que eu estou fazendo. Em outras palavras, um Deus que é um joguete nas minhas mãos. Que quando eu precisar vai me dar o que eu quero e no resto do tempo faz favor de não incomodar. É por isso que temos dificuldade de aceitar o pedido da conversão. Porque queremos seguir o Senhor, mas tal qual fazemos com os outros, nós queremos seguir a imagem de Deus que nós temos na nossa cabeça. Porque é assim que eu faço na relação com os outros. Eu exijo dos outros
que eles sejam a imagem que eu tenho na cabeça? E se eu exijo dos outros, não vou exigir de Deus que ele seja a imagem que eu criei? Eu cobro de todo mundo isso, por que Deus vai ser exceção? Só que não é esse Deus que nos chama. Não é esse Deus que dirige uma palavra a nós. O Deus que dirige uma palavra a nós é um Deus que vem reinar sobre a nossa vida. E para isso precisa que eu e você saiamos do trono que nós nunca deveríamos ter sentado. E por isso é preciso que nós nos convertamos. E aí a nossa dificuldade, porque eu quero um Deus à minha medida, que ame o que eu amo e quem eu amo. E por mais absurdo que pareça, de preferência que odeie o que eu odeio, e se puder odiar quem eu odeio, vai ser melhor ainda. Aí esse Deus vai ser maravilhoso. É esse Deus que eu quero. Só que não é esse Deus que veio em Jesus Cristo nos chamar. Esse Deus medíocre, na nossa medida pequena. Mas é o Deus na medida alta, da vida nova, que nos chama. E porque nos chama para a vida nova, nos diz: convertei-vos. Coloca como exigência para todos a conversão. Para todos nós. E todos nós precisamos nos abrir a isso. E um bom critério para ver se estamos de fato respondendo ao Senhor e nos abrindo à conversão ao Senhor é o critério que Paulo nos dá na segunda leitura. Qual tem sido a nossa capacidade de, entre aspas, relativizar as prioridades que a gente tem colocado na nossa vida frente à única e verdadeira prioridade, o reino de Deus que se aproxima entre nós? Qual tem sido? Porque o apóstolo é claro: quem tem mulher, viva como se não tivesse. Quem chora como se não chorasse. Quem está alegre como se não estivesse. Quem usa desse mundo como se não usasse. Ou seja, frente ao tempo abreviado, frente ao reino que se apresenta, a minha prioridade não pode ser outra que não o reino. E qual tem sido a nossa capacidade de viver assim? Ou será que eu e você estamos dizendo: padre, calma aí. Não é assim. Como é que eu vou tornar relativa a minha vida? Não posso. Isso é um absurdo. O curioso é que a gente não acha um absurdo tornar relativa a palavra de Deus. Qualquer pessoa que nos pergunta alguma coisa mais desconcertante da palavra, a gente logo tira da cartola o argumento: não, isso foi antes. O mandamento está escrito assim, mas não é assim não. Isso era naquele tempo, porque naquele tempo eles não sabiam o que a gente sabia, eles não entendiam o que a gente entendia. Por isso que era assim, mas hoje mudou. Se é com amor, se te deixa feliz, está tudo bem. E diminuímos a palavra de Deus com uma facilidade que o nosso rosto não fica nem vermelho. Nós nem coramos de vergonha. Mas quando muda, e é Deus que nos convida a tornar aquilo que nós chamamos de prioridade como relativos na nossa vida, frente à verdadeira prioridade que é o reino, aí a gente fala: não, olha o absurdo. Como é que vai relativizar as coisas assim? Mas sabe por que fazemos isso? Porque talvez tenhamos muitos anos de igreja, tenhamos muitas funções na igreja, mas ainda não tivemos um único dia de convertidos. E porque não tivemos ainda nem um dia como convertidos, até hoje não entendemos a palavra que nos diz:
Buscai o Senhor e o seu reino por primeiro, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E tudo é tudo. Inclusive a resolução dessas prioridades, que tem sido a desculpa conveniente para não vivermos a prioridade do reino de Deus. Mas, de novo, como não nos abrimos à conversão, continuamos a dar com a cara na parede, com o barco da vida desgovernado, sabendo e dizendo: o Senhor é rei, o Senhor reina, só não venha inventar de reinar na minha vida. E de novo, não é para isso que Deus nos chama. Ele nos chama à conversão. Ele nos chama a seguir atrás dele. E diz a nós, como disse a Pedro, quando ele quis tomar a frente: para trás de mim. Para trás de mim. Porque não pensas como Deus, mas como homem. E precisamos caminhar atrás dele. O Deus que nos chama à conversão não está pedindo de mim e de você que abandonemos a nossa vida. Não. Nós dizemos isso porque ainda não nos abrimos à conversão. Porque se tivéssemos nos aberto à conversão, entenderíamos que o Deus que nos convida, convida como convidou os primeiros apóstolos. E convidou eles para quê? Convidou pescadores para serem o quê? Pescadores. Não, padre, chamou para ser pescadores de homens, mas ainda assim pescadores. Ele não chamou pescadores: agora vocês vão ser leiteiros, agora vocês vão ser agricultores, agora vocês vão ser pastor de ovelha. Chamou pescadores para serem pescadores. Ou seja, chama cada um de nós para vivermos a nossa vida como deveríamos estar vivendo, como homens e mulheres convertidos, que tiram da vida o que precisam tirar, que param de enrolar e de dar desculpa para tirar da vida o que precisa ser tirado, os pecados que precisam ser tirados, as companhias que precisam ser tiradas, as amizades que só têm me puxado para baixo, que param de dar desculpa para tomar as decisões difíceis, que sabem que já está mais do que na hora de tomar, mas que não só fazem isso, mas principalmente, como homens e mulheres convertidos, se abrem à luz da graça, para permitir que seja a graça de Deus que nos ensine a fazer o bem que devemos fazer. Porque um homem convertido, uma mulher convertida, não é só alguém que evita o mal, mas é alguém que, à luz da graça de Deus, faz bem o bem que deve fazer. Isso é um homem convertido. Isso é uma mulher convertida, que vive a sua vida bem, e no bem, porque vive aberto à graça de Deus. Queira Deus que nesse domingo, ouvindo essa palavra, eu e você nos abramos à conversão. Eu e você nos disponhamos a caminhar atrás desse Senhor que vai à nossa frente. Porque só assim encontraremos solução a esses absolutos que até hoje têm sido a desculpa que tem nos impedido de seguir atrás do Senhor. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho.